Bom, na última semana eu tinha falado sobre a mudança de versão na Dylan. Isso deu uma repercutida. Aí a fonte que falou em nome da Dylan reforçou novamente o que ela ou ele disse. Porque a fonte disse que o que ele disse sobre agora, o que a Dylan achou que era uma festa e tal, e achou que o Brian era um festeiro, ele ouviu diretamente da própria Dylan. Tá, antes de comentar sobre a Dylan, eu quero falar uma coisa que o advogado disse ali sobre a mudança de cidade e tal, que no caso as cidades universitárias podem ser mais tolerantes com o crime do Brian por causa da posição política. Eu até acredito nessa vertente, porém há um detalhe que eu acho que é diferente aqui. O Brian tirou a vida de 4 universitários, então eu não sei bem se numa cidade onde o foco é totalmente universitário, onde a maior parte dos habitantes são universitários e os jurados potencialmente convivem com universitários, seriam tão dispostos a tolerar o crime do Brian, considerando que, basicamente, as pessoas veriam o seguinte: ele eliminou um dos meus. Então, nos dois aspectos, eu acho que o Brian tem desvantagem aqui, tanto em qualquer cidade conservadora, como foi mencionado, como em uma progressista universitária, porque as vítimas do crime são universitárias. Então, eu penso que isso mudaria em muito a resposta emocional que esses jurados vão ter com a brutalidade do que eles vão ouvir ali, que é muito severa. Porque, inclusive, eu sei que quando os policiais chegaram na casa, alguns deles desmaiaram ao ver o estado dos corpos dos 4 estudantes. Então, se essas imagens forem mostradas no tribunal, que, aliás, eu acho difícil, a promotoria querer livrar o júri dessa, se eu fosse promotor, com certeza eu mostraria também. Isso aí vai ser muito, muito chocante. Nós ainda estamos falando desse caso, desse crime e tal, mas se por acaso, o que infelizmente não vai acontecer, essas fotos vazassem, nós ficaríamos perplexos de ver o estado desses garotos. Porque quando você visualiza a imagem, você tem ali algo para se mortificar, olha, parece que a dor ela volta novamente, as pessoas vão emergir de indignação em relação a tudo que se desenrolou aqui. Então, eu penso que juridicamente nesse aspecto aqui do júri, eu acho que o Brian não tem tanta vantagem assim. Mesmo trocando de cidade ali das redondezas, eu não teria tanta certeza nesse aspecto aí. Porém, nós temos essa questão ali da advogada Annie Taylor, bem trágica, porque você está olhando para uma pessoa que é uma oportunista, me desculpa, mas é isso, é uma oportunista pra mim. Se eu fosse a mãe da Zana, eu ficaria tão indignado quanto estou agora. Porque assim, a mulher estava me defendendo, daí ela me larga pra defender a pessoa que tirou a vida da minha filha. Olha, eu não concordaria com isso e não concordo agora. Eu acho que ela tinha que ser retirada. Isso pra mim é um oportunismo barato, é uma chance de não apenas ficar famosa, mas como pelo visto, é ganhar muito dinheiro. O crime pode não compensar para a maior parte dos criminosos, mas pelo visto compensa para alguns dos advogados, né? Agora entrando um pouco aqui na questão da Dylan, porque a minha opinião é bem espinhosa. A realidade dos fatos é o seguinte, vamos lá. Se você diz uma coisa, depois você diz outra, completamente diferente do que você disse anteriormente, significa que há 2 versões de uma mesma história e que uma é mentira e a outra é verdade. Se as 2 coisas foram ditas pela mesma pessoa, então significa que a pessoa é mentirosa, porque ela disse algo que não é verdade. Pronto. Bom, vou repetir uma coisa que já me perguntam toda semana no Instagram. Eu não acho que a Dylan tem envolvimento com o Brian, eu não acho que ela tem alguma parte com a tragédia. Agora, o que eu acho é que a história não é exatamente o que ela diz. Ou a história é exatamente o que ela contou na primeira versão. Que é o que eu mais acredito que foi. Que é o seguinte. Ela viu o Brian e foi dormir. Ela não se preocupou com os outros, nem com ela mesma. O que é mais chocante. Se ela não se preocupou nem com ela mesma, como vamos exigir que ela se preocupasse com os outros estudantes? Aí é pedir muito. Eu não gosto dessa mudança de versões. Eu lembro que na época do caso da Gabi Petito, houve isso. Lembra quem? Os pais do Brian trocaram, lembra a história? Nós ficamos furiosos com isso e eu disse claramente aqui que isso aqui mudava na época. Eu falei, olha, isso aqui muda e muito porque nós estamos vendo que esse casal de senhores não tem muito caráter. Porque quando você muda desse jeito a história de um lado para o outro, sem mais nem menos,
você passa a desconfiar do que está sendo dito. E é o que ela está fazendo agora. A mudança de versão é muito brusca. Não faz o menor sentido. E eu não sei como assim não conseguem fazer isso, de simplesmente dizer uma coisa e depois dizer outra e achar que ninguém vai lembrar do que foi dito há 15 dias atrás. Essa segunda versão já é pior do que a primeira. A primeira versão era difícil de digerir, mas eu disse várias vezes que aquilo podia realmente ser verdade porque reflete exatamente esse tipo de geração que nós temos hoje em dia, essa geração de ovelhinhas. Porém, esse outro lado, atualizado e revitalizado da história, não se encaixa com nada do que foi dito e descoberto nas últimas semanas. Teve alguém até que comentou que não achava impossível que, sendo uma casa universitária, que eles fizessem festas sem avisar um ao outro e que eu teria que entender a dinâmica de pessoas que moram numa mesma casa. Porém, é um ponto aqui. Nós não estamos falando de uma casa onde cada um dorme do seu lado, pronto e acabou. Essas pessoas, essas meninas, tirando o Ethan aqui da questão que não morava ali, tinham um relacionamento. Vocês esqueceram um dia antes das meninas perderem a vida, de todo mundo ali ser eliminado, os 4. Aquele postou aquela famosa foto dos 6 ali abraçados, agarrados, melhores amigas da vida, não sei o que, do mundo. Então assim, não é um tipo de relacionamento distante para alguém postar uma foto como essa, com uma legenda como aquela, sem contar que aquela não é a única foto. Se você olhar para o Instagram da Katie e também da Madison, você vai ver que há muitas outras fotos, fotografias com as outras 2 meninas. Então eu não acredito que eles tinham ali um relacionamento distante. E outro ponto, que é aquilo que eu disse lá na semana passada. As declarações revelaram que aparentemente a Katie tinha muito medo de andar sozinha porque estava sendo perseguida. Então, em que mundo uma pessoa da casa onde você mora está sendo perseguida, aí ela precisa andar com outras pessoas do lado de fora, mas você faz uma festa sem nem avisá-la, sem ninguém saber? Isso não faz sentido, isso não se encaixa. Se elas tinham todo esse cuidado com a Katie, em nenhum lugar do mundo eu vou acreditar que simplesmente aconteciam festas ali sem que as garotas fossem avisadas, sem que uma comunicasse com a outra e dissesse, olha, hoje vai rolar, vou trazer não sei quem aqui, tudo bem? Gente, olha, eu não acho que isso acontecia ali, porque é bem claro e nítido que as meninas todas tinham um ótimo relacionamento e eram pessoas bem próximas. Outra coisa que alguém comentou também, mas lá tinha festa o tempo todo, então por que seria normal ela confundir que estava tendo uma festa ali? Simplesmente por conta dos horários em que todo mundo retornou. Todo mundo voltou ali, basicamente, depois da meia-noite para casa. Então, todo mundo estava se despedindo, oi, vou dormir. Então não tem base, não tem alguma coisa que faria a Dylan acreditar de forma equivocada que estava tendo uma festa. Se ela viu todo mundo chegando e dormindo e voltando e indo. Então assim, gente, não faz sentido, não tem como engolir essa hipótese. Mas e se ela pensou que tinha uma festa, mas ela pensou baseada em quê? Quando ela retornou para casa não estava tendo festa nenhuma. E terceiro, que tipo de festa iria começar 4 horas da madrugada? Essa declaração dela não bate com a realidade do que realmente acontecia. Não tem um ponto aqui pra eu olhar pra vocês e dizer, olha gente, eu encontro algum tipo de respaldo nessa segunda versão da declaração dela, porque não há. Os horários das festas não batem, o fato delas chegarem não estar tendo festa nenhuma também não bate, então é difícil acreditar que ela achou que uma festa iria acontecer enquanto ela resolvesse dormir. E aí todo mundo ia, não, vamos agora fazer, a Dylan foi dormir, vamos fazer uma festança. Outro ponto a ser discutido aqui é a parte em que ela diz que confundiu os gritos de socorro com gritos de festas. Aqui também seria uma outra coisa para analisar. Primeiro, porque nos sons de festas nós estamos falando de uma aglomeração de pessoas. Então as vozes se tornam mutirão, de uma multidão, é aquela coisa. Então, eu também não consigo aceitar essa parte dela confundir as vozes de inúmeras pessoas com as vozes de 2 pessoas gritando, pedindo por ajuda, ou sozinha pedindo por ajuda. Como que você vai ouvir um grito de alguém, socorro? E aí você fala, som de festa. Festa de uma pessoa? E que festa é essa que a pessoa grita por socorro? E outra coisa, também há uma diferença entre quem está gritando no meio de uma festa e quem está gritando pedindo socorro. E outro lado a ser debatido é a interpretação desse grito, porque o grito de quem pede socorro é o mesmo grito de quem está todo animado numa balada? Muita gente fala, por exemplo, e a Bethany? A Bethany estava
no andar de baixo. Então, não é implausível dela realmente não ter ouvido o grito. Isso foi algo que a gente comentou muito lá no começo. Não ouvir o grito, tudo bem. Como que não ouviu o grito? Mas às vezes acontece de não ouvir mesmo o grito. Às vezes estava num sono pesado, não acordou. Tudo bem, isso aí não é nenhum crime, nenhum pecado, nada imperdoável. Porém, quando você volta aqui pra Dylan, você vê que ela está dizendo assim: não, eu ouvi um grito, mas eu achei que era de festa. Então, a esse ponto, não apenas a primeira experiência com o grito, depois, a segunda parte em que ela vê o Brian. E aí ela diz que o interpretou como um festeiro. Eu já disse muito no vídeo anterior o porquê essa parte seria totalmente absurda. Como você atribuir uma pessoa a toda uma festa, considerando luz apagada, zero barulho, sem gente desmaiando, caindo, festejando, pulando, gritando, música alta. Então eu acho que é muito concordar com a hipótese de que ela abriu a porta, viu uma pessoa só, toda mascarada no escuro. Tá rolando festa aqui. Não faz sentido. Outro ponto, também navegando por essa segunda versão dela. Ela viu o Brian, daí o que ela fez? Ela voltou na mesma hora, ela abriu a porta, viu o cara e foi dormir na cara dele? Então, é isso que ela está dizendo? Porque se ela disser, não, eu achei que ele era um festeiro, mas eu fiquei olhando pra ele até ele ir embora, isso aqui não faz sentido. Não faz sentido. Porque se você olhou pra ele até ele ir embora, então assim que ele fosse embora, você ia perceber que não tinha mais ninguém ali, que não estava tendo festa. E com isso acontecendo, você não voltaria pra sua cama e não colocaria seu rosto no travesseiro. Você ia acordar e falar, gente, eu vi um cara aqui. Será que era um ladrão? Alguém querendo roubar? Obviamente, seria a primeira coisa que eu pensaria ao ver um estranho na minha casa. Você não pensa na pior coisa, isso não tinha como ela imaginar. Mas se você acordar e ver um desconhecido mascarado na sua casa, o que você vai pensar? É um ladrão, entrou aqui pra me roubar. Então, você faz o que nessa hora? Você confere a porta. Então, seria a primeira coisa. Ela simplesmente viu ele sair, tá, mas e a porta ficou destrancada, quer dizer que se ele quisesse voltar, ele poderia ter voltado? Então eu penso assim, que é melhor que a Dylan volte com a sua terceira versão, melhorada ou piorada, porque essa eu não engulo, eu prefiro ficar com a primeira mesmo, e eu acho que a primeira versão te dá mais dignidade do que essa segunda, porque essa segunda só te faz parecer uma grande mentirosa. E eu vou falar uma coisa, as pessoas não gostam de pensar que estão ouvindo uma mentira. As pessoas não gostam de pensar que estão sendo enganadas. Então eu continuo esperando respostas melhores. Se a Dylan vai voltar com uma história que nos convença ou não, é outra coisa. Se ela voltar e dizer, gente, olha, aconteceu isso, eu acreditava, vou falar, pessoal, olha, eu acredito nela, acho que ela está falando a verdade, tal, mas eu confesso que nesse ponto, pra mim, ela piorou seriamente quando veio com essa segunda versão da história, porque isso aqui não pega bem. E há um ponto muito importante: pessoas que mudam a sua versão dos fatos durante uma investigação criminal sempre vão ficar mal vistas. E aparentemente, o que quer que tenha acontecido naquela noite, parece que a Dylan está escondendo alguma coisa, que seja como for, ela não quer que ninguém saiba. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Ruby, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Você tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são reportadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!